Olá, bom dia! Tudo bem com você? Agora em 2019, nós aqui do laboratório vamos produzir alguns vídeos com algumas dicas para orientar vocês com relação a alguns materiais e algumas técnicas que recebemos no laboratório para executar o nosso trabalho de prótese. E a dica hoje vai estar relacionada aos moldes de alginato e de silicone que são enviados ao laboratório. Vamos lá? Vamos falar então um pouco do alginato. Em algumas situações, esse material é enviado para que seja vertido gesso no laboratório. O ideal é que verter gesso seja feito logo após a execução do molde, lá na clínica. Mas, em algumas situações, isso não é possível. E, algumas vezes, a gente recebe no laboratório este material cheio de gaze ou com rolete de algodão, mas muito embebecido em água. E o que acontece? Nós sabemos que o alginato é um material que sofre duas coisas. Ou ele sofre cinérese, que seria a perda de água para o meio, né? Quando a gente deixa ele em algum lugar por muito tempo, você vai ver que ele vai ressecar, ou seja, ele perde água para o meio. Ou ele pode sofrer a embebição, que seria o quê? A absorção de água do meio ambiente para o material. Ou seja, se você coloca gaze ou algodão com muita água, esse material vai absorver essa água e nós teremos uma alteração dimensional desse modelo de gesso depois. Então, como seria o interessante e o mais ideal que esse material fosse enviado para o laboratório? De que forma? De preferência com plástico zip. Não precisa colocar um monte de gaze, ela só umedecida em água, ela não precisa estar encharcada. A gente coloca um pouquinho dessa gaze dentro da embalagem, coloca o molde e veda. É importante também orientar vocês que no mercado nós temos alguns alginatos que são de alta estabilidade. Se eu não me engano, tem 4 tipos de alginatos no Brasil que oferecem essa vantagem. Que você tem de 3 a 5 dias para verter gesso neste alginato, por ele ter uma alta estabilidade, ter algumas coisas diferentes em sua composição. E a orientação para esse tipo de material é que ele seja colocado num plástico zip, sem nada a mais, nem gaze, nem nada. Você só vede a embalagem. E para que ele se mantenha estável, é importante também que a temperatura ambiente esteja em torno de 23 graus. Eu só gostaria de acrescentar que o mais importante, nós estamos dando algumas dicas, mas o mais importante é você pegar a bula do seu material e ver exatamente o que o fabricante recomenda como orientação para armazenamento antes de verter o gesso. Silicones. Tanto o silicone de condensação como adição, nós recebemos também no laboratório, algumas vezes com algodão encharcado em água. Este material ele é diferente do alginato, ele não sofre cinérese e embebição. Então, não há necessidade de se colocar nada para que ele fique úmido. Você só precisa colocar ele dentro de um saquinho. Aqui a gente está usando outro saquinho também para deixar como dica. Aqui esse também é interessante, ó, ele já tem um adesivo. É só vedar a embalagem, embalar da forma adequada, informar o laboratório se foi feito algum tipo de desinfecção ou não e enviar para que eles vertam gesso. É importante frisar que o tempo para verter gesso de um silicone de condensação e de um silicone de adição também são diferentes. O silicone de adição, claro que vocês precisam observar na bula, mas ele te dá um tempo bem maior para que seja vertido gesso. Você tem dias para poder verter o gesso inicialmente nele sem que tenha alteração dimensional, diferente de os silicones de condensação. Importante é olhar a bula do material que você está usando para verificar corretamente o tempo que é indicado pelo fabricante. Essas foram as nossas dicas da semana e na próxima semana nós vamos voltar falando um pouco sobre a desinfecção.